Boa noite. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, para que possamos dar início a mais essa reunião. Primeiramente, agradecendo a Cristo, por estarmos aqui, unidos em seu nome, buscando os seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que estão acompanhando o Evangelho de casa. Peço auxílio dos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem, para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que Deus permitiu a entrada neste lar, e a todos que ficaram como ouvintes do lado de fora. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu lá, Essa aqui? É. Simone? Ele está piscando, só está com a bateria parada, porque ele desligou. Eu pus ele ligado, a hora que ele passava a Simone, ele estava desligando. Peraí. Vou tirar, deixa direto lá para não atrapalhar o som. Você está ficando vermelho. É. Pode tirar ele, né? O som vai ficar só no celular, ficar melhor, pode? Se falhar, não dá som. Você vai dar alteração. Depois ele falha. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Que assim seja. Que possa nos orientar, nos guiar, trazer um bom ensinamento hoje, né? Que possamos evoluir um pouco mais. Caio hoje no capítulo 5, dentro que fala sobre bem-aventurados os aflitos. E o item acima é provas voluntárias, verdadeiro silício. Deixa eu voltar aqui no início para ver algumas palavras ditas por Cristo. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. E o início vem assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Em seguida também vem em Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais,
porque rireis. E ainda em Lucas capítulo 6, versículo 24 e 25. Mas ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Primeiramente, gente, as bem-aventuranças é algo assim tão lindo, que é um misto da busca da humildade e da elevação moral de cada um de nós. Porque vem falando que mesmo diante de todas as aflições, mesmo diante de todos os sofrimentos, mesmo diante de todas as dificuldades que a gente possa ter e vivenciar nesse mundo, e nós viveremos sim essas dificuldades, porque nós estamos aqui como encarnados, e como encarnados é como se nós estivéssemos submetidos a uma situação inevitável, né? De doença, de perdas de pessoas queridas, de perdas financeiras, de desgastes, de sofrimentos de toda e qualquer ordem. E as bem-aventuranças, elas vêm falando assim, que nós temos que nos considerar felizes. Por quê? Porque nós, muito embora estejamos passando por qualquer dificuldade que seja, ela não é eterna. Tudo passa. Tudo passa. Por mais difícil que seja a situação. E se a gente tiver um olhar, né, divino de nossa parte, em saber reconhecer que aquilo ali é apenas uma alavanca para a nossa evolução, o nosso crescimento, nós vamos ser capazes de enxergar que é um período curto, por maior que seja ele. E que nós que estamos passando por aquilo, para nos transformarmos em algo melhor, aquilo que Deus espera de nós. Ou seja, nós estamos em evolução. E vem falando também, né, daqueles que se abastecem, se sobrepondo à tristeza e à dificuldade do outro. Esses hão de sofrer, mas hão de sofrer por quê? Porque eles ainda estão semeando o que é ruim para colher coisa ruim. Se nós estamos passando por dificuldades agora, provavelmente é porque nós fizemos um plantio errado. Mas e nós já estamos na fase então da colheita. Mas se nós estivermos semeando coisa ruim, nós ainda colheremos. Ai de nós se estivermos fazendo coisas ruins. Se estamos colhendo, que tenhamos consciência de que não é fácil a colheita. Então, não dá para a gente voltar lá atrás e fazer uma nova semeadura, mas dá para a gente semear agora para colher no futuro coisa melhor. Porque não dá para a gente semear espinhos e pensar que vai colher flores. Se semeamos espinhos, pode levar o tempo que for, nós colheremos espinhos. Mas se nós plantamos coisas bonitas, colheremos coisas bonitas. Faz parte, né? Sim. Caiu a pessoa que abriu, a Rosa abriu, e caiu no capítulo 5, no item provas voluntárias e verdadeiro silício, no item 27, que é uma pergunta. Deve-se pôr termo, ou seja, pôr fim, às provas do próximo, quando se pode ou se deve, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Aí vem um espírito que vai responder, que chama Bernardin, é um espírito protetor, em Bordeaux, em 1863. A pergunta é assim: de início, lá como a gente viu, existem as pessoas que estão de um lado plantando coisas ruins, né? Fazendo coisas ruins, semeando o mal. E existe aquelas pessoas que estão passando por sofrimentos, dificuldades. E existe aquelas que estão plantando coisas ruins e colhendo coisas ruins. E existe aqueles que às vezes a gente olha e fala, poxa, não acontece nada de ruim com aquela pessoa, só acontece coisa boa e ela só faz coisa ruim. Não é? Quando a gente olha e fala assim, nossa, mas Deus está permitindo que ela
se sobressaia, esteja bem, esteja feliz, tudo dá certo na vida daquela pessoa e ela está fazendo coisa ruim. Só faz as coisas erradas e tudo dá E certo. tudo dá certo. Nada acontece de inconveniente. E às vezes aquele que é bom, que é honesto, que é justo, que faz tudo certinho, está lá na maior penúria, passa por dificuldades de todas as ordens. Né? E aí a gente, com a nossa visão limitada, né, vamos dizer assim, a gente fica no julgamento. Deus não vê isso. Deus vê tudo. E olha a gente como um olhar igualitário, porque nós somos todos iguais. Podemos estar em fases diferentes, em evolução graduada, se a gente for olhar cada nível. Mas nós estamos em evolução. E Deus dá oportunidade para todos. Mesmo que as pessoas errem, Ele vai dar oportunidades através do amor. Aí não foi pelo amor, não pela dor, né? Porque o sofrimento não é algo ruim, é algo que ensina, que educa, que nos chama a atenção, que puxa a nossa orelha, olha, o caminho está errado, esse caminho está errado, para a gente mudar o ritmo. E aí aqui está perguntando, a gente vai olhar o outro e vai julgar, né? Porque nós temos essa mania de julgar. A gente tem uma facilidade muito grande de olhar e falar assim, ah, esse fulano está fazendo isso de errado, ou está passando por esse sofrimento. Você vê lá alguém sofrendo, aí você vai, né, com aquele olhar espírita crítico, né? Nossa, se está passando por essa dificuldade é porque com certeza então plantou num passado, nesta vida ou no outro, então está colhendo agora. Nada mais justo, Deus está permitindo esse sofrimento, então não vou fazer nada para ajudar. Será que é certo? A gente vê o outro sofrendo, e se ele está sofrendo e Deus é justo, então ele está passando por aquilo que ele deve passar? Será que é certo a gente então deixar aquela pessoa sofrer as amarguras sem auxiliar? Essa é a pergunta. Né? Quantas vezes a gente vê, às vezes, uma pessoa que você vê, você é capaz de enxergar e acompanhar que ela fez tudo de errado e ela está colhendo, e aí você julga, né? Você fala assim, está colhendo, então é bem merecido. Né? E se fôssemos nós? E se nós estivéssemos colhendo um plantio horrível que nós fizemos no passado? A pergunta é essa. Se a gente deve deixar seguir o curso do sofrimento daquela pessoa ou se nós devemos fazer alguma coisa para amenizar ou pôr fim naquela prova que a pessoa está passando. E antes de ler aqui, a questão de ser prova é o seguinte, nós estamos num planeta escola. A Terra é um planeta educativo. É um planeta onde nós estamos buscando nos desenvolver, curar as nossas feridas morais, curar as nossas feridas espirituais, corrigir os desentendimentos, os equívocos. E aí, a gente está lá do outro lado, né, ainda sem ter encarnado, lá no mundo espiritual. A gente aceita o nosso plano evolutivo aqui. Olha, Simone, você vai passar por esse sofrimento, você vai receber isso aqui na sua vida, você vai ter tantas dificuldades, tudo que você fizer você vai perder depois, você vai ser a pessoa que vai passar por essas dificuldades. E Simone lá do outro lado, consciente de tudo que fez de errado, fala, não, pode ser, eu vou dar conta de tudo, manda mais, que eu quero evoluir rápido, quero chegar na angelitude rapidinho, quero pagar tudo nessa vida. Estou muito disposta, estou ciente de tudo lá, né? A hora que a gente chega aqui, encarna nesse planeta, e você vê como é difícil, e você já sabia que seria, aí você já se coloca em outro patamar, né? Pude, coitado. Nossa, tudo não dá certo pra mim, Deus é culpado, né? Se a gente tem um pouquinho de evolução, a gente tem do outro lado a capacidade de receber na nossa vida, de ser a escolha, né? Olha, eu quero pagar em suaves prestações, né? Ou eu vou pagar em prestações parceladas, né? E Deus nos permite pagar em prestações bem parceladinhas, né? A longo prazo. A gente, para fazer o mal, é rapidinho, mas depois que a gente pagar, a gente quer suaves prestações. E se tiver o abatimento, melhor ainda, né?
A novidade boa é que dá para bater através do amor. Não precisa da gente só sofrer para poder pagar, a gente paga através do amor. E através do amor a gente paga muito. É uma moeda cara o amor, né? A gente paga coisas assim gravíssimas, agindo com amor. Bom, Bernardinho é que vai responder a pergunta. E diz assim, ó. Já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estais na terra de expiação para completar as vossas provas, e que tudo que vos acontece é a consequência das vossas existências anteriores, as parcelas da dívida que tendes a pagar. Vejam vocês, a gente se submete às provas e estamos aqui pagando as nossas dívidas. Mas este pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências, ou seja, pode ter consequências muito ruins. Pensam alguns que uma vez que se está na terra para expiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. E como dizem alguns palestrantes, a gente não está aqui para espiar a vida do outro não, viu? A gente está aqui para expiar no sentido de pagar, né? Para ficar vigiando. O outro está fazendo isso, provavelmente vai ser condenado a isso e vai ter que pagar aquilo porque Deus está lhe cobrando, né? Nós estamos aqui para expiar os nossos pecados, no sentido de quitar os nossos débitos pessoais, particulares. A gente não paga o débito do outro e a gente não tem que ficar dando pitaco e vigiando o que o outro está devendo. Nós estamos para pagar os nossos. O outro está no ritmo dele e nós estamos no nosso. Certo? Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um erro grande. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus destraçou. Mas acaso conheceis este curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, não irás além disto? Sabeis, se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar o sofrimento do culpado, mas como um bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas abertas pela justiça? Então, vocês vejam que a gente vê alguém passando fome e frio na rua. Aí você fala assim, Deus permitiu que essa pessoa esteja nessa condição de sofrimento, de penúria. Então não vou dar nada de alimento para essa pessoa, nem sequer um agasalho, não vou fazer nada para ajudá-la. Por quê? Porque se Deus permitiu, então quer dizer que é para ela passar por isso mesmo. E se eu puder, eu vou arrancar meu cobertor que está ali. Por quê? Porque ela tem que sofrer, afinal de contas, ela vai pagar mais rápido. É certo? Claro que não. Se a gente estivesse no lugar daquela pessoa, a gente iria querer o auxílio. E aqui está falando o quê? Se a gente sabe que o outro está em sofrimento e que Deus é justo, e a nossa justiça? Deus permite, às vezes, que nós estejamos na presença do outro, ou vendo o outro em sofrimento, para que a gente seja o auxílio. Porque nós estamos num planeta de provas e expiação, mas a gente aprende ajudando o outro também. E se Deus achar lá no julgamento que o outro tem que continuar sofrendo, mesmo que a gente auxilie, ele vai se reerguer e cai de novo. Quantas pessoas vivem nessa vida assim, em altos e baixos? As pessoas vêm e auxiliam. De repente a pessoa está na penúria do mesmo jeito. Às vezes por inconsequência dela própria e às vezes por merecimento mesmo. Porque tem aquelas pessoas que fazem por onde. Fazem o mesmo caminho para tornar a viver naquele mesmo sofrimento. Mas nós temos que pensar que nós somos instrumentos de Deus para agir no amor. Como exemplo, gente, imagine Jesus. Jesus, quando veio, ele fez tantas curas. Ele tinha o leproso, ele curava o leproso. Tinha pessoa cega, ele curava a pessoa cega.
Tinha o que não andava, que era aleijado, era paralítico, ele curava. E aí vocês falam assim, Jesus não deveria curar porque Deus permitiu que fosse assim, então por quê? Por que curar? A gente tem que olhar para os sofrimentos e pensar que não são castigos, são ensinamentos. E Jesus curava porque naquela época as pessoas precisavam dos fenômenos. Eles tinham sede de fenômeno. Eles tinham uma necessidade muito grande de ver algo palpável. Hoje nós estamos em outra época. A época em que Jesus disse que o tempo viria e que as pessoas já estariam mais esclarecidas para compreender que os fenômenos não eram tão necessários, porque a evolução verdadeira é a moral. É a evolução do ser. Tem uma passagem que o Divaldo comenta sobre Jesus e que é apaixonante. Ele vem descrevendo Jesus daquela forma linda, como um ser que aparece envolvente, um ser que só pela sua presença emana paz, vontade de se transformar, as pessoas se reuniam, porque só na presença deles eles sentiam um bem-estar imenso. E ele curou, né, na casa de Simão Pedro, um paralítico, que era conhecido há 20 anos de paralisia. Ele curou a menina cega, que a mãe pediu para ser curada. Ele curou um leproso. E Jesus foi, né, no final do dia, depois de ter feito um dia todo de curas na casa de Simão Pedro, o que acontece? Simão Pedro vê que Jesus estava muito abatido, muito cansado e vai com ele para a praia. Lá na praia, Jesus começa a chorar. E por que Jesus estava chorando? Se tinha dado tudo certo, não era? Aí Simão Pedro fala, mas Jesus, por que você está chorando? Eu conheço o cego. Jesus fala assim, sim, eu curei. Eu conheço a menina que era cega, e o Senhor curou o paralítico, curou o leproso. E Jesus falou assim, mas eu vim, não foi para realizar este tipo de cura. Eles querem ver fenômenos, mas o que eu vim foi para curar almas. Porque remendo novo com tecido velho não fica bom. Hoje eu curei eles, amanhã os corpos vão adoecer novamente. E o que Jesus queria dizer com isso? Aí ele fez uma reflexão com Simão Pedro. Ele falou, eu curei aquele paralítico, sim. Eu curei. E você sabe o que ele está fazendo agora? Está em um bar bebendo e falando, Jesus me curou. Aí ele falou, e a menina cega está em casa, reclamando, falando que vai se vingar de todo mundo que chamava ela de cega. E essa pessoa que era um leproso, nesse momento, está com uma meretriz, uma prostituta, porque agora o corpo dele está perfeito. E está achando que vai gozar a vida. E nós fazemos oração para quê? Eu quero me curar. Para quê? Para que eu quero me curar? Para quê? Aí eu curo hoje de uma dor de cabeça, amanhã eu estou com dor na perna. Mas o que eu fiz para melhorar alguma coisa na minha vida? Eu ajudei alguém? Ou será que eu só fiz para o meu bem-estar? Para eu aparecer na sociedade, para eu ser mais um? O que eu estou fazendo na minha vida? Coisas vazias? Será que Jesus cura hoje? Eu fico feliz e amanhã eu estou fazendo tudo de errado que eu sempre fiz. Não mudei uma vírgula. E Jesus falou que com o tempo enviarei o Paráclito, que vai abrir as mentes dessas pessoas, que vai no futuro mostrar o que é a verdadeira transformação, que não são de corpos, porque corpos são perecíveis. Ele estava curando almas. Almas. E será que nós, depois deste tempo todo, e talvez nós estivéssemos lá naquele tempo, hoje se passou tanto tempo, será que hoje nós estamos preparados para curar as nossas próprias almas? Ou será que ainda estamos procurando cura de corpos?
Temos que cuidar dos nossos corpos, claro. Deus nos deu ele para a gente poder viver e cuidar e conservar. Mas o que adianta se a gente só está preocupado com o corpo material que pode se encerrar no túmulo amanhã? E a alma vai continuar toda manchada? A gente tem que refletir. Então, gente, acho que não vai dar muito, porque é bem longo a reflexão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou fazer algum comentário? Ou acrescentar alguma coisa? Fazer algum comentário sobre o assunto, uma nova história? Então vamos passar para a leitura da sua prece. Vai te explicar. Perfeito, leitura. É mais para reflexão também, né? É. Possamos refletir. Simone foi lá pensar. Refletir. Fé e caridade. Jesus, caminhamos movidos pela fé, mas ela sem a caridade se torna pouco. A fé sem obras é morta. Se caminharmos na vida, guiados à luz do Evangelho, poderemos aprender o amor e as virtudes em menor tempo. Quando não temos fé, os dias se tornam um fel e longos. Passamos a não acreditar no bem, por isso não a praticamos. Diante da dor, não acreditamos na misericórdia. Tendo fé, se o mal do dia nos abate, a luz da fé nos vivifica. A fé raciocinada nos ajuda a termos coragem para passar pelos obstáculos da vida e vencermos. Sem fé, seremos semelhantes à figueira sem frutos que secou. A fé nos dá ânimo para colaborarmos com o próximo, pois que veremos nele um irmão. A luz da fé ajuda-nos a mover a montanha das nossas próprias imperfeições. Senhor, agradecemos por sermos tão ricos de fé que até podemos doar em forma de energia positiva para o próximo. Que assim seja. Verdade para os passos, pensar, demais. Vai lá. Fica me ajudando. Deus, nosso Pai, Jesus, amigo e mestre, amigos espirituais do plano maior, que são os nossos mentores, que nos auxiliam, nos dão sempre intuição para que possamos sempre fazer o melhor. Nós só temos que agradecer por tantas oportunidades que nós temos e às vezes a gente não aproveita. Agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, de aprendizado e de tantas bênçãos recebidas, pela paz que nos envolve, por toda essa energia emanada sobre nós. Agradecemos, Senhor, por estar nessa casa acolhedora. E quando nós chegamos, vós já estava aqui preparando o nosso ambiente. E assim agradecidos por tudo, Senhor. Pedimos que toda essa energia emanada possa ir de encontro a todos os nossos irmãos acamados, principalmente aos que estão hospitalizados, aos médicos, enfermeiros, cuidadores, que todos possam ser amparados em seus objetivos, Senhor. Que essas energias vá de encontro a todos os nossos irmãos idosos, tanto nos lares como nos asilos. Que vá também ao encontro dos nossos irmãos em estado de rua. Que
que possam ser plasmados a eles uns cobertores bem quentes, para que não sintam tanto frio nas ruas. Que vá de encontro à nossa juventude, a todas as crianças, e que também essas energias possam ir de encontro aos nossos governantes, para que possam tomar as melhores decisões, e aos nossos irmãos das cadeias públicas, nas penitenciárias, que todos possam receber muitas bênçãos e serão sempre amparados. E que vá de encontro aos nossos irmãos desencarnados, principalmente aos recentes, que todos possam receber muita energia para continuar na nova etapa da vida. E assim, Senhor, agradecidos por tudo que temos e que somos, vamos encerrar e faremos a oração que vós nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Senhor. E assim damos por encerrada a mais essa humilde reunião de hoje. Na graça do Senhor Jesus. Que assim seja. Que assim seja.